Olá jovens, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos ver de forma panorâmica o conteúdo de literatura que nós estamos estudando essa semana, que é o quentismo. O nome quentismo é dado, né, a um período, né, que abrange especialmente a segunda metade do século XVI, com relação aos textos, né, que geralmente eram documentos históricos produzidos aqui no Brasil, quando da chegada dos colonizadores portugueses em terras brasileiras, quando nós não tínhamos ainda o nome de Brasil. Esses textos geralmente eram textos de caráter descritivo, né, eram textos informativos. E havia também uma segunda categoria de textos, que eram textos de caráter religioso. Quando você olhou aí no seu material, você viu que a literatura produzida no quentismo não era necessariamente uma literatura com valor estético, mas muito mais com valor histórico. Isso não significa que não tenha textos de valor estético ali, e nem que ela tenha sido abandonada pelos movimentos literários que virão posteriormente. Vamos conhecer um pouco das características e do contexto histórico que abrange esse período, que é chamado de quentismo, que dialoga tanto com a literatura portuguesa quanto com o início, né, do que nós vamos chamar de literatura brasileira. Então vamos lá. Primeiro, em termos de contexto histórico, eu queria mostrar para vocês uma primeira plaquinha aqui que faz um resumo. Nós estamos nas grandes navegações. E, portanto, o ponto aqui é a chegada dos portugueses ao Brasil. Esse é o primeiro ponto, as grandes navegações. Nós temos aqui o Brasil ainda como uma terra povoada por indígenas. Os povos indígenas estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Nós temos um capitalismo mercantil, troca de mercadorias, um capitalismo nascente ali no século XVI. Em termos de Europa, nós temos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. A Companhia de Jesus, que vai chegar aqui por meio dos padres Manuel da Nóbrega e do José de Anchieta. Eles faziam parte da Companhia de Jesus, e a Companhia de Jesus era um dos produtos ou um dos efeitos da Contra-Reforma. E por último, nós vemos aqui também o auge do Renascimento. Então esses componentes aí fazem parte do contexto histórico em que se dá a produção do que a gente conhece como literatura quentista no Brasil, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o que está aqui atrás, que é a divisão da literatura do quentismo. Ela é dividida em literatura de informação, geralmente crônicas de viagem. Aqui entra a Carta de Pero Vaz de Caminha. E o segundo, a literatura de informação ou a literatura jesuítica. Vamos começar com a literatura de informação. Quais são as características? Aqui eu coloquei um resuminho para vocês. Nós temos aqui textos de caráter descritivo. É o primeiro ponto. São textos informativos, eles são escritos para informar, geralmente ao rei, né, as riquezas da terra, o encontro com o povo nativo, e também os costumes, ou um choque de costumes nesse caso, né? Também vai informar ali sobre o indígena, que é chamado de gentil, isto é, não cristão. Esses textos informativos vão falar ali sobre a vegetação, clima, fauna e, é claro, as riquezas, atendendo ao mercantilismo, ao capitalismo de caráter mercantilista que existe ali naquela segunda metade do século XVI. No caso da literatura de informação, deixa eu ver onde eu vou colocar, bem aqui. No caso da literatura de informação, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é bem ilustrativa disso. Eu queria ler um trechinho para vocês, deixa eu ver onde eu coloquei. Tá aqui. Literatura de informação, deixa eu colocar esse para cá, que esse daqui eu vou ler depois. Eu vou ler aqui um trecho que mostra o encontro da frota do Pero Vaz de Caminha com os indígenas portugueses. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista a terra. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e douradas serras mais baixas ao sul dele, e da terra chã com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Descritivo, tá vendo a descrição, o reconhecimento do território.
Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças e ao sol posto, obra de 6 léguas da terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa, os detalhes que ele está dando. Olha o que acontece quando eles percebem que aquela terra que eles acabaram de aportar, ela já é habitada. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batés e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus, e esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 3, de maneira que ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. E aqui ele vai fazer uma descrição dos indígenas que eles avistam a partir dali da nau. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que descobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o batel. E Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Aqui é um trecho da carta, né, do Pero Vaz de Caminha. Você vai ver nessa carta, né, o interesse dele. Primeiro, o choque de culturas. Nós temos uma cultura ali medieval, herdeira do humanismo, do renascimento, que está ali no seu auge, e uma cultura autóctone, ou uma cultura indígena, que também tem costumes bem diferentes. Então vai ver ali não mais que um encontro, mas um choque de culturas. Além da literatura de informação, que é esse primeiro ponto aqui, cujo exemplo principal é a carta de Pero Vaz de Caminha, nós temos a literatura de formação. Deixa eu separar o livrinho que eu vou já ler um trecho para vocês. Quais são as características dessa literatura de formação ou literatura jesuítica? Já falei da importância da Companhia de Jesus e dos 2 padres que vieram para cá, para o Brasil, e portanto participaram da catequização dos indígenas, que foi o José de Anchieta e o padre da Nóbrega, não lembro agora o primeiro nome dele. O tipo de literatura que eles produziram era uma literatura com o objetivo de expandir, né? Ao mesmo tempo eles estavam ajudando a expandir o reino português e a fé cristã. Era um processo de aculturação. A cultura indígena sendo, nesse sentido, né, submetida à cultura cristã medieval que estava sendo trazida pelo colonizador português. No teatro em geral, ou na poesia de caráter lírico, né, são poemas de devoção em que há um conflito entre o bem e o mal. É uma característica que povoa essa literatura. Para dar um exemplo do que eu acabei de dizer, eu vou ler um trecho de Cordeirinha Linda, ou a Santa Inês, que narra a chegada da imagem de Santa Inês em uma comunidade indígena. Olha o que diz o poema escrito em redondilhas menores, portanto herança, né, da literatura medieval portuguesa. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo, uma nova luz, esperança. Cordeirinha santa de Jesus querida, a vossa santa vida o diabo espanta. Tá vendo aí, ó, um conflito entre bem e o mal. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. E aqui o povo, as populações indígenas que estavam sendo agora catequizadas. É ambíguo, né, a relação entre os religiosos e os indígenas, porque ao mesmo tempo que eles estavam aculturando esses povos, eles também os defenderam do massacre que eles sofreram. Então é uma relação bem ambígua. Em termos gerais, quais são as características da linguagem? Eu queria terminar com essa parte aqui. Cadê? Onde eu deixei? Tá aqui. Menção à fé cristã, uma linguagem formal, o que não significava que ela fosse complicada, mas era uma linguagem simples para catequizar, né? E uma ideia de catequização dos povos indígenas, aqui como eu acabei de falar. Então essas são as 2 divisões da literatura quientista do Brasil, documentos de caráter histórico, com algumas peças literárias ali com grande importância, e eles vão ser revisitados no futuro próximo, que a gente vai ver mais lá na frente.
Espero ter ajudado vocês nesse pequeno resumo. Leiam os textos, qualquer dúvida mandem para a gente tirar essas dúvidas. E em breve nós vamos fazer um exercício revisando tudo. Fiquem com Deus e até mais.